Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, um programa Vivendo no Mundo que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. É com grande alegria que recebemos vocês aqui. Boa noite, amigos, boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, e boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para, junto com vocês, aprendermos um pouco mais dos ensinamentos da doutrina e do nosso mestre Jesus. E vamos lá. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Desde já agradecemos aí a presença de vocês. E vamos lá, mais uma noite aí, estudando juntinhos a doutrina espírita. E já temos alguns amigos conosco. Tia Edila, minha tia linda, seja bem-vinda. Oi, tia Edila. Marcinha Lívia, olá, tia querida. Oi, Marcelinha. Cláudia Fernandes, seja bem-vinda. Olá, Cláudia. Olá, Cláudia. Vamos lá. Nunca se esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, porque é importante para a rádio, importante para o programa. Like, ok? E vamos lá, começar o nosso programa, o nosso trabalho espírita, que sempre começa com uma prece. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Meus queridos irmãos de caminhada, vamos fechar os nossos olhos. Esse é aquele momento em que nós vamos esquecer as preocupações, os aborrecimentos. A noite chegou e vamos nos dedicar um pouquinho à nossa paz interior, através da realização desta prece e deste humilde trabalho que começaremos neste momento. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós, mais uma terça-feira, felizes por esta oportunidade de aumentar os nossos conhecimentos. Felizes, Senhor, porque sabemos que neste momento o Senhor nos envolve com as melhores vibrações de amor, de carinho e de caridade. Permita que a sua doçura possa nos envolver durante este humilde trabalho, que possamos tocar o coração daqueles que ainda são tão duros para aceitar a imortalidade do Espírito. E desde já, agradecemos aos benfeitores que nos dão o suporte para a realização do estudo da noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E vamos nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro escrito por Kardec, né, sobre a doutrina espírita. Os outros 4 livros, né, que formam o Pentateuco kardeciano, que é a Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, foram extraídos desse livro.
por isso é tão importante estudarmos, compreendermos este livro, que é muito dinâmico, ele é elaborado com perguntas e respostas. E eu prefiro dizer que não são 1019 perguntas, e sim 1019 respostas que os Espíritos nos trouxeram para que nós compreendêssemos a lei do Pai. E eu confesso que do Pentateuco, esse é o meu queridinho, é o que eu gosto, é o que realmente toca meu coração. E esse livro, ele nos explica sobre a continuação da vida após a desencarnação, a comunicação com os espíritos, sobre a reencarnação, nos faz compreender os nossos deveres perante o Pai Maior e tantos outros assuntos relacionados a esse tema, nos mostrando qual é o caminho que devemos seguir e por que trilhar esse caminho. Estudar o Livro dos Espíritos é um passo muito importante para compreendermos a doutrina espírita e também o que nos acontece após a desencarnação, que até então, até ele ser trazido à luz, tinha-se muitas teorias, né? Achavam que era uma coisa, achavam que acontecia outra coisa, mas tudo assim, muito no achismo. E aí, esse livro veio nos trazendo, através dos espíritos, né? Veio nos trazendo todas essas informações que nos faltavam, nós tínhamos essa lacuna a ser preenchida. Mas, geralmente, nós temos por hábito pularmos a introdução dos livros, né? Já que começamos logo ali, no primeiro capítulo, o que é um erro, porque na introdução há muita informação, e no Livro dos Espíritos não é diferente. Há muita informação, informações valiosíssimas na introdução do livro. E Bezerra de Menezes disse, né, que o Livro dos Espíritos é a palavra de Jesus vinculada às elucidações, trazendo luz para os corações que pulsam no planeta em processo de regeneração espiritual. Poética, né? É muito importante para a nossa evolução interiorizarmos esses ensinamentos do Mestre Amado, que continuam atual, porque a lei de Deus é imutável. O mundo sempre esteve cheio de polêmicas, né, sem fundamentos, criadas apenas para satisfazer o ego, né, a vaidade, o orgulho nosso, do ser humano. E acaba se dando mais valor à forma do que ao conteúdo, mais valor mais valor o que está ali, né, no exterior do que na própria mensagem. E Kardec ele teve que dedicar uma parte, né, da sua obra para esclarecer certas polêmicas, né, certos pontos, né, que as pessoas estavam ali vendo equivocadamente o que seria essa comunicação dos espíritos. E na introdução ele explica bem isso. Ele teve que criar palavras novas, né, pois se continuasse a usar as mesmas palavras, né, já existentes, e eram novos conceitos que estavam surgindo, então podia criar ali uma certa confusão na cabeça das pessoas. Então, Kardec era muito didático, então ele criou palavras novas para esses eventos não novos, mas novos para nós, para o nosso conhecimento, porque os eventos sempre aconteceram desde que o mundo é mundo. Então, Kardec ele cria palavras como espírito, não quis usar essas palavras assim, espiritual e espiritualismo. Então, ele cria o espiritismo, que é a doutrina dos espíritos. Espíritas é quem segue a doutrina dos espíritos. E espiritual, que é a natureza dos espíritos. Reencarnação, para explicar as vidas sucessivas, né, que acaba com aquela confusão da palavra geração. Perispírito, que é o invólucro do espírito, e alma, que é o espírito encarnado. Então, ele separa didaticamente, quando ele fala em espírito é porque está desencarnado, quando ele fala em alma é quando o espírito está encarnado. E ele nos explica que o espiritualismo é o oposto do materialismo, que espiritualista é todo aquele que acredita existir algo além da matéria, independente da religião que a pessoa tenha. Que as comunicações com os espíritos, eles podem ser ocultas, sim, mas também podem ser ostensivas. E tudo pertence a Deus.
Nada, aí acaba com aquele mito de, é coisa do demônio. Não, é tudo vindo de Deus, está dentro da lei natural, está dentro de Deus, e os benfeitores estão aqui para nos auxiliar. E essas informações estão no início, lá na introdução do Livro dos Espíritos, esse livro rico e que enriquece a todos nós. Então, Livro dos Espíritos é o nosso tema de hoje do programa Viver no Mundo 166, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. É muito interessante e importante essa introdução, né, do Livro dos Espíritos. Todos nós que seguimos a doutrina precisamos saber desses detalhes. Bom, eu trouxe aqui, desse livro maravilhoso, um estudo sobre a parte 3ª, capítulo 10, cujo título é Da Lei de Liberdade. Esse capítulo estuda as liberdades, como diz o título, né, que temos de acordo com as leis de Deus. E o tema de hoje que nós vamos abordar é o item tratado nas perguntas 868 a 871, que tem o seguinte título: Conhecimento do Futuro. Quando falamos em conhecimento do futuro, desperta-se, que isso? Uma curiosidade, né? Como assim? Está lá no Livro dos Espíritos justamente para nos esclarecer e amenizar o nosso espírito, né, com essa ideia de saber o que vai acontecer no futuro. Nós já conhecemos o ouvido temporário, a palavra ouvido, né, que significa esquecimento, que é o esquecimento do passado. Já é uma dádiva que o Pai, ao nos criar, nos deu. Quando reencarnamos, esquecemos praticamente o que passou nas vidas passadas. Isso está lá no Evangelho, também no Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar sobre como Deus criou na sua lei e o porquê dessa curiosidade que nos desperta saber, conhecer ou não o futuro. E somos muito curiosos, né? Passamos a maior parte da nossa vida em todos os setores da nossa existência tentando adivinhar o que vai acontecer lá na frente, né? Na família, no trabalho, no futebol, enfim, na nossa vida, né? E se tivéssemos essa capacidade de saber, acredito que do jeito que somos materialistas, todo mundo ia querer saber os próximos números da Mega Sena, né? Para acertar. Bom, na verdade, esse estudo nos mostra que muitas vezes isso só nos causa preocupação. E observem a formação dessa palavra, pré ou pré-ocupação. É o prefixo pré, né, que nos traz o significado de ocupar-se previamente. É uma pré-ocupação. Estamos nos ocupando antes da hora. Pois muitas vezes nós nos encontramos, né, reclamando do passado, tentando adivinhar o que vem no futuro, ao invés de nos ocuparmos e não nos pré-ocuparmos, mas nos ocuparmos com o que estamos vivendo hoje, do que estamos fazendo hoje, né? E os espíritos até citam, viva cada dia como se fosse o último. Vamos lá, vamos fazer o máximo possível a cada dia, né? E conforme a doutrina nos ensina, sabemos que ao nos ocuparmos com o que estamos fazendo hoje, estamos, na verdade, preparando o nosso futuro, né? Nós sabemos pela conhecida lei que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que estamos fazendo hoje já está influenciando o que vai acontecer lá na frente. E depende do nosso livre-arbítrio, depende do uso, usarmos bem ou usarmos mal o livre-arbítrio. Isso é o que vai determinar, na verdade, como será nosso futuro. Mais feliz ou, quem sabe, infeliz ou menos feliz do que poderia ser, né? E nosso estudo vai trazer alguns pontos a considerar e é importante a gente ter a clareza que a doutrina espírita nos traz na nossa fé raciocinada, o entendimento filosófico, científico e religioso. Muito bem. O que é o futuro do homem na Terra? É o destino. Destino, essa palavra não é bem do nosso vocabulário, né?
Nós sabemos que quando vamos reencarnar, fazemos uma programação junto ao nosso guia, nossos espíritos amigos, que tem a finalidade de nos auxiliar nas escolhas das provas e no entendimento das expiações que vamos ter que passar nessa reencarnação por aquilo que fizemos e com o intuito de nos corrigir, né? Nos ensinar, nos ajudar a evoluir. Nesse estudo do Livro dos Espíritos sobre conhecimento do futuro, Kardec já começa, na pergunta 868, justamente perguntando assim, se o futuro pode ser revelado ao homem, será que o futuro pode ser revelado? E a espiritualidade responde, a princípio ele é oculto, mas existem raros casos em que Deus permite que alguma coisa seja revelada ao homem. Por que será isso? Será apenas por merecimento ou para contribuir com a evolução desse espírito encarnado? Eu acho que é mais para contribuir, se vem de Deus nessa permissão. E como será? Eu gosto muito de citar aquela historinha, aquela analogia do homem que está em cima da montanha, vê uma estrada lá embaixo, alguém vem caminhando e ele vê na estrada, lá na frente tem um monte de pedras, ele vai ter que passar por cima, lá na frente passa um rio, ele vai ter que atravessar aquele rio. E assim é o espírito superior, é como se ele estivesse no alto da montanha nos olhando. Ele sabe o que falamos, o que pensamos, os espíritos superiores conseguem, né, o nosso próprio guia, ele conhece muito mais de nós interiormente, muitas vezes, do que nós mesmos. Então, sabe que caminho estamos seguindo, né? Então, a princípio, nós não temos conhecimento do futuro, até porque, isso está muito bem explicado aí na questão que falamos, o que nos aconteceria se soubéssemos o que vai acontecer lá na frente? Não vamos trabalhar a nossa evolução, né? O nosso preparo intelectual, moral, espiritual. Isso iria embotar a nossa evolução. Íamos ficar aguardando se o meu futuro é maravilhoso, então vou só esperar acontecer. Ou se é ruim, não, vou dar um jeitinho de sair fora disso. Mas trabalhar a evolução não aconteceria por causa desse conhecimento. Enquanto na perfeição de Deus, cada um de nós deve trabalhar para conquistar as coisas boas, a felicidade. E se erramos, vamos estar encontrando momentos difíceis, não como castigo, mas como aprendizado. Ana Lu. Comigo, vamos lá. Nós resolvemos, né, trazer na noite de hoje o tema necessário e supérfluo, que está dentro da lei de conservação. São 3 questões apenas. Então, quem quiser depois parar, ler com calma, será uma boa. Uma questão nos dias atuais que devemos ter muito cuidado, ter atenção, será que nós sabemos distinguir o que é necessário e o que é supérfluo? Com tantos avanços tecnológicos, nós ficamos confusos se estamos sabendo escolher entre o que é realmente necessário e o que é supérfluo. Diariamente, sofremos com muitos apelos materiais que podem nos prejudicar na avaliação do que é necessário, do que não é tão necessário. Então, eu trouxe, assim, alguns exemplos para que a gente possa pensar. É um momento interessante para cada um pensar no seu dia a dia, quando toma uma decisão, isso é necessário, isso não é necessário. Então, se a gente, por exemplo, comprar uma roupa para Ano Novo, é necessário? É supérfluo? Tem gente que fala, não, é muito necessário, eu me sinto bem, é uma questão de energia. Eu já passei com a mesma roupa 2 anos seguidos, está tudo certo. Mas é uma escolha, também não tem nada demais a pessoa, cada ano, querer botar uma roupa diferente. Investir no valor para aprender uma meditação, aprender uma terapia holística, é supérfluo ou é necessário? Separar uma soma para ajudar um abrigo, né, um orfanato, a casa espírita. Tem gente que fala, não dá para fazer isso todo mês. Viajar é supérfluo ou é necessário?
investir em conhecimentos, línguas, né, um MBA, seja lá o que você tiver vontade de conhecer. Então, a gente vai vendo que isso vai ser uma questão muito pessoal. Mas, na questão 715, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos responderam a Kardec: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Olha o que eles usam. Aquele que é ponderado. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria causa. Então, podemos dizer, aquele que sabe o que é razoável e lança a inteligência para realizar as suas escolhas no dia a dia. É claro que essa questão está intimamente relacionada com o grau evolutivo do espírito. Quanto mais evoluído, mais sabiamente o espírito realiza as suas escolhas. Não é uma questão difícil de entender, porque basta que nós observemos as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas são ainda de espíritos imperfeitos. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E eu lembrei aqui da frase de Paulo, eu acho que eu não estou falando besteira. Se eu estiver falando besteira, Luzia e Zé Mauro me corrijam. Que essa frase seria dele, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando eu comecei a escrever o estudo, a pesquisar, a Luzia já está me sinalizando aqui. Realmente, é exatamente isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Se a gente lembrasse nessa frase, no nosso dia a dia, ao tomar uma decisão, se é necessário, é supérfluo, eu acho que a gente não erraria tanto. A sabedoria está exatamente em saber que podemos fazer tudo o que quisermos, mas as consequências estarão de acordo com os atos praticados. A gente também não pode esquecer disso. Então, eu sei que fumar é prejudicial, mas tem gente que fala, não quero saber, me dá prazer, me acalma, eu fico bem, né? Então, tudo bem. Você vai sustentar isso, mas no futuro você vai ter doenças, você não vai ter uma saúde como uma pessoa que não fuma. Interessante também nós observarmos como muitos ainda realizam as suas escolhas de forma impensada. Sabe aquela história de deixa a vida me levar? Eu vou tocando a vida. O que acarreta futuramente desgostos, sofrimentos e aflições. E a gente já deveria saber muito bem disso. Porque, como eu falei, as nossas escolhas são escolhas de espíritos imperfeitos. Então, muitos não pensam, né, nas consequências, na famosa colheita que será realizada no futuro. E aí eu lembrei aqui na parábola dos trabalhadores da última hora, onde nós encontramos o servo que nega o trabalho. E ele diz assim: tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Então, quantas vezes a gente fala, não, agora eu não tenho tempo, agora eu não estou bem, sempre arrumando uma desculpa para a gente poder realmente tomar uma decisão que vai mudar as nossas vidas. Então, a reforma íntima, a nossa mudança é supérfluo ou é necessário? Aqui, esse tema, a gente podia voltar um olhar só para a parte material, mas eu quero que a gente amplie o nosso olhar, a nossa compreensão dessas três questões do Livro dos Espíritos. Aqui, nós vamos ampliar a nossa análise, né? Para que a gente possa melhor aproveitar essas questões. É sabido por todos que Jesus sempre nos ensinou a agirmos de forma prudente, sábia. Esse foi o legado. De forma calma. Nos explicou que todo exagero nos traz sofrimento. E como nos ensina o Evangelho, no capítulo 20, que nos diz: é chegada a hora em que deveis sacrificar
a sua propagação, os vossos hábitos, as vossas ocupações fúteis. Ou seja, chegou o momento de decidir qual caminho queremos tomar. Vamos aceitar o convite de nos reformarmos ou continuaremos no caminho da teimosia? É isso que nós precisamos levar em consideração quando a gente estuda esse tema do necessário e do supérfluo. Algumas pessoas falam: não tenho necessidade nenhuma de mudar nada em mim. Eu sou assim, quero continuar assim, nasci assim e vou morrer assim. Será que a gente deve ficar caminhando de uma forma tão superficial no nosso autoconhecimento? E eu pergunto para todos vocês: como está a sua balança do necessário e do supérfluo? Você consegue definir na sua vida o que realmente tem importância ou o seu barco segue sem rumo? Pensemos. Com você, Luzia. E necessário e supérfluo tem mais um detalhe, certo? Que o que é supérfluo para um é necessário para o outro. E aí nós não estamos falando daquilo que é descartável, mas sim para o dia a dia. Às vezes a pessoa trabalha com informática, então precisa de uma máquina, um equipamento melhor do que aquele que não trabalha com informática. Então a gente não pode, pelo nosso supérfluo ou pelo nosso necessário, julgar ou analisar o supérfluo do outro, né? Então o bom senso aí vale a pena para cada um de nós, né? É para pensar, realmente. Ainda mais no dia a dia de tanto consumo, né, que nós vivemos. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, ele também nos traz as 10 leis morais que o Cristo nos trouxe, são as leis de Deus. E uma delas é a lei de sociedade. E algumas religiões, eles pregam o voto de silêncio, de isolamento, achando que assim acelera o processo evolutivo. Outras pessoas buscam o isolamento por si só, porque teve uma decepção, ou porque falta ali aquela adaptação ao mundo, aquela boa vontade também com o mundo, né? A vida social está na lei de Deus. O isolamento absoluto, o voto de silêncio são contra a lei de Deus, a lei da sociedade. Os espíritos, eles nos explicam que tais votos são manifestações de egoísmo, uma fuga da realidade, uma fuga da missão na qual se comprometeu lá atrás no plano reencarnatório, antes de vir aqui encarnar. Todos nós temos essa missão quando estamos encarnados. Então, às vezes, dá um certo medinho e a pessoa recua. Elas são infrações às leis divinas, também infrações à lei do trabalho, né? A lei do amor, a lei da justiça, a lei da sociedade. O isolamento, ele é incompatível com o sentimento de fraternidade que deve existir nos corações humanos. Podemos observar que a sociedade necessita de criaturas que cooperem uma com as outras. Isso para que o progresso se estabeleça, o progresso material e o progresso moral. Então, é aquele elo, um ali ligadinho ao outro, um auxiliando ao outro. Todos nós, sem exceção, encarnamos com a missão de ensinar e de aprender um com o outro. E como compreender, aprender, evoluir, ajudar na evolução do próximo, isso não tem como acontecer se nós não interagirmos com o outro, se não tivermos aquela boa vontade. O outro tem muito de defeito, mas nós também temos. Então, nós temos sempre que lembrar disso. Todos nós somos imperfeitos. Por isso, estamos aqui habitando um planeta de provas e expiações, um planeta ainda inferior. Deus não nos daria a inteligência e os 5 sentidos para que não fossem usados. Então, nós temos que usar sim a nossa inteligência, temos que usar sim os nossos 5 sentidos em prol nosso, do outro, da humanidade, do planeta. A lei da sociedade está na lei da natureza, é uma lei de Deus. A gente tem que falar isso várias vezes para ver se entra, né, na cachola.
nenhum ser humano dispõe de faculdades completas, nenhum ser humano ainda, né, no estágio no qual nós nos encontramos, tem toda essa equação montada. Então, exatamente por essa inter-relação, pela sociedade, é que nós nos completamos. Por isso que nós somos feitos para viver, sim, em sociedade e não isolados. Até aquele que se isola lá no topo da montanha, né, que opte por uma agricultura de subsistência, ele vai precisar de roupa, vai precisar de instrumentos de corte. Quem é que faz isso? Os outros, não é isso? Então, ele tá usufruindo do trabalho do outro, mas não está querendo dar contrapartida. Então, ou seja, além de estar renegando todo esse progresso, também está atrapalhando, não está contribuindo para a sociedade. O isolamento por causa de uma profissão, ok, né? Tem pessoas que precisam se isolar por causa da profissão. Cientista, artista quando está produzindo, um escritor, né, quando está criando o seu livro, pesquisadores, ou seja, tem aquele momento de concentração que precisa se isolar. Ou como a Ana falou, na hora da meditação, a pessoa vai lá e se isola, mas são pontos ali, são isolamentos pontuais, e não uma vida de isolamento. Porque o isolamento, por si só, ele embrutece o ser humano, e o ser humano se debilita, vai perdendo aquele traquejo, então vai cada vez mais embrutecendo. Então, e como todos, um ajuda ao outro, Deus ajuda o ser humano através do outro ser humano, então quem mais encarnou teve mais chances de evoluir. Então, é justo que após toda essa evolução, todo esse investimento na espiritualidade que a pessoa teve pelas diversas encarnações, então tem que estar predisposto a auxiliar os que ainda não alcançaram esse mesmo nível evolutivo. Na Terra, nós temos em torno de 8 bilhões de encarnados e quase 32 bilhões de desencarnados. A proporção é de 4 por 1, querendo encarnar. Então, realmente precisa desse intercâmbio, desse auxílio. Chico Xavier, os livros, né, dos historiadores nos contam que ele teve a encarnação como uma filha de Faraó, lá no Egito, lá atrás. Depois disso, ele teve 25 encarnações, sendo 15 na Europa medieval. E tudo isso para quê? Para trabalhar, lapidar o espírito do Chico. A encarnação com filha de Faraó, mais 25, são 26 encarnações, até chegar a ser um Chico Xavier. Ele estava lá na noite de São Bartolomeu, não praticando, ele era uma criança, né? Ele era uma criança nessa época, mas assistiu à noite de São Bartolomeu. Então, Chico, ele teve muitas oportunidades para chegar aonde chegou. E não seria justo, depois de tanto trabalho da espiritualidade, que ele se negasse a auxiliar o outro, se isolasse, né? Esse mundo está muito perdido, eu vou me isolar. Imagina o quanto nós teríamos perdido se o Chico resolvesse se isolar com todo o conhecimento que ele adquiriu. Quanto nós ganhamos por ele respeitar essa lei da sociedade. O próprio Emmanuel mesmo, né, que foi senador, que foi escravo, foi Padre Manuel da Nóbrega, a mesma coisa. Quanta contribuição Emmanuel nos trouxe. Ele, assim, é um mestre do Evangelho. Ele destroça, né? Ele explica uma frase do Evangelho, ele explica para a gente de uma forma muito clara, muito profunda também. Imagina se Emmanuel diz, não, a conhecimento adquirido, vou ficar para mim porque esse povo está perdido. Quanto que nós não teríamos perdido? E tantos outros, Einstein, Mozart, Bill Gates, né, com toda essa revolução que fez na informática, se todos tivessem ficado trancafiados, quanto a humanidade, o mundo, não teria perdido? Não teria, assim, ajudado a evoluir intelectualmente e alguns outros moralmente, né? O Chico, ele abriu a vida dele para que nós pudéssemos aprender mais rápido.
Se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse se isolado, agido egoisticamente, nós não teríamos o conhecimento espiritual que nós temos hoje. É aquela mesma história do filho, né? Que o pai está lá no interior, a família, aí todo mundo se junta, manda o filho para a cidade grande para estudar. E aí o filho vem e volta para o interior para poder movimentar, incrementar, fazer desenvolver aquele pedacinho de terra do pai e assim trazendo as tecnologias que aprendeu no estudo, na faculdade, na cidade grande. É isso, é mais ou menos disso que a gente está falando. Deus ele está nos preparando há milhões de anos, desde o estado mineral, para que nós pudéssemos interagir com o meio e dar o nosso contributo. A caridade é o amor em movimento, e nós temos que aprender a amar. E essa contribuição é uma forma de amor. Então, coloquemos os nossos talentos nas nossas relações sociais, amigos, com inimigos, com familiares, com os amores, maridos, esposas, filhos, que são o nosso próximo. E isso tudo em prol da evolução do outro e também da nossa evolução. Zé Mauro. Pois é. Foi até interessante, que a gente sabe que a espiritualidade vai encaixando, a Luzia falar sobre a lei de sociedade, porque nós sabemos que a espiritualidade nos ensina que muitas vezes a maioria dos problemas que encontramos em uma encarnação, né, numa reencarnação que estamos vivendo, não são as expiações que trazemos das vidas passadas. Muitas vezes a maioria são, sim, problemas causados ainda nesta vida. Por quê? Porque chegamos aqui ainda com muito orgulho, com muita vaidade, sem conhecer o verdadeiro amor ao próximo. E como a Luzia acabou de explanar, vivemos em sociedade e que o nosso orgulho, vaidade, sem amor ao próximo, nós vamos criando novos problemas, né? E nós ainda erramos muito, né? Não erramos pouco, não. Então, estamos ainda no nível em que, infelizmente, cometemos muitos erros. E no final da questão 869, a espiritualidade nos diz: tu mesmo preparas, muitas vezes, os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da sua existência. Nada mais é que o plantio e a colheita, né? Ainda aqui nessa passagem. Estou dizendo que durante a nossa vida, além daquelas expiações que a gente traz, nós vamos passar e as provas, nós criamos problemas aqui mesmo e muitas vezes o retorno vem ainda nessa vida. A gente percebe isso até, né? Se parar para pensar, né? E é aquela história de usar o livre-arbítrio, bem ou mal, que eu já falei aqui, para passarmos por mais ou por menos problemas, né? Além dos programados. E com relação às provas que escolhemos, né? Em comum acordo com aqueles irmãos, como falamos naquela programação, que nos ajudam a programar a próxima reencarnação, mas nós nem sempre sabemos se vamos conseguir vencê-las. Mas muitas vezes nós pedimos: não, coloque isso aí, eu quero me esforçar, eu vou passar, vai ser importante para mim, né? É como aquele navegante, né? Aquele comandante do navio, que ele no comando ele entra no mar e ele sabe que vão vir ondas perigosas, ventania e todas aquelas tribulações que eles vão enfrentar no mar. Poderão vir, mas eles vão em frente dispostos a vencê-las. E a gente vem assim, né? Nessa conversa lá, a gente toma um pouco de coragem, mas quando chega aqui é preciso manter esse objetivo. Então, aceitamos as provas na nossa programação e partimos para a próxima dispostos também a vencê-las. Mas quando nos falam, nos raros casos em que Deus permite que tenhamos alguma lembrança do que ocorrerá no futuro, isso ocorre como a sabedoria divina, quando ele quer impelir o homem a agir diferente, né? Agir diferente do que ele agiria naquela execução de algo, caso não tivesse essa percepção dessa revelação. Às vezes não é algo muito concreto, mas ele sente: não, eu vou fazer assim, está mais certo. É algo que nos
provoca a tomar decisões corretas, né? Ou essa revelação pode vir muitas vezes também como uma prova. Eles dão na questão 870, a espiritualidade traz um exemplo, né? Aquele que vai receber uma herança. Se ele estiver certo, chega uma mensagem que ele tem um parente que está no fim da vida e ele vai receber uma grande herança, o que pode acontecer? É o exemplo que eles dão lá. Ele pode escolher começar, bom, já que eu vou receber isso, eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, vou começar a fazer mais caridade. Ou ele pode até pensar, pô, tomara que ele morra logo, que é para eu pegar essa bolada. Mas não depende, isso aí é a lei de Deus, né? Quem sabe até ele morre antes daquele que está lá para deixar a herança, né? Então, a gente sabe que pode ocorrer também ainda uma prova que seria da expectativa, criar uma grande expectativa, ansiedade, e de repente, não é nada disso. É uma provação grande também, né? Às vezes a gente passa em coisas menores, mas passa por isso. E aí? Alguns saem, poxa, como é que Deus deixa acontecer? Eu estava crente, e outros não, tudo bem, é a vontade do Pai. Essa é a diferença que a gente tem que aprender a seguir o caminho correto, né? Bom, de qualquer maneira, a reação estará servindo como provação, né? E todos nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes, como já falamos aqui, né? E eu peguei aqui um fato bem atual que eu gosto também de trazer quando falo dessa situação de conhecer o futuro. Nós sabemos que nós estamos numa transformação do orbe terrestre, né? E o nosso planeta vai se tornar um planeta de provas e expiações. A Terra se tornará um planeta de provas e expiações. É um longo período de transição que já começou, né? Vai se tornar provas e expiações. Provas e expiações, vai se tornar um mundo de regeneração. Desculpe, né? Esse futuro, nós podemos dizer que já foi revelado, né? Nós já sabemos, a espiritualidade já explicou, olha, o planeta está em transformação para um mundo de regeneração, que é um mundo melhor. Ah, que bom! Isso é uma revelação do futuro. Nós ficamos felizes por isso? Sim. Mas a expectativa dessa felicidade pode trazer o quê? Ou uma tranquilidade, que bom, o planeta vai ficar melhor, nós vamos todos ser mais felizes. Sim, o planeta vai melhorar. Mas nós estaremos lá? Ou alguns estarão, alguns de nós estaremos lá, não é? Porque se não nos esforçarmos, e nós somos os trabalhadores da última hora, nós não ficaremos no planeta de regeneração. Seremos tal qual aqueles exilados da capela, né? Voltaremos lá com provas e expiações para continuar e esperar uma próxima transformação e regeneração, né? Então, não adianta sabermos que no futuro será um planeta melhor, a Terra, a humanidade que estará lá será melhor, isso é importante a gente saber. Então, nós precisamos estar inclusos nessa humanidade. Como? Teremos que evoluir. E a doutrina nos ajuda muito, pois nos ensina como evoluir, ensina a necessidade de melhorar intelectual, moral e espiritualmente. Isso ajuda a mecânica da nossa reforma íntima, né? E assim a nossa evolução espiritual. Portanto, essa é uma revelação que nos diz o quê? Atenção, aproveitem a oportunidade de evoluir enquanto estão aí. É chegada a hora de separar o joio do trigo. Ana Lu? As nossas escolhas, né? As nossas escolhas farão muita diferença, né? Bom, vamos então para a questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Perguntou Kardec. E a resposta foi, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais.
Vamos lembrar que a inteligência é um atributo do espírito que permite o espírito aprender, discernir e escolher. Então, a nossa organização é perfeita para que usemos nosso livre-arbítrio da melhor forma possível. Essa questão deixa de forma bem explícita como nós somos responsáveis pelos nossos desequilíbrios. Só saberemos quais são os nossos vícios se nos conhecermos. E aí eu lembrei aqui da questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. A espiritualidade não mediu palavras e disse, o homem é insaciável. E aqui o homem a gente vai interpretar como a humanidade, tá? Então seria, a humanidade não respeita os limites da natureza. Queremos sempre mais e mais. E nisso acabamos destruindo as oportunidades de usufruir o que nos foi dado. Reparem quantos irmãos não se contentam com o valor que já acumularam, com a vida que têm e buscam sempre algo mais e acabam se perdendo nessa busca. É claro que não tem problema nenhum a gente querer um melhor, uma casa melhor, um carro melhor, viver melhor. Claro que não. O grande problema está no excesso. Quando a gente perde a mão, quando a gente acaba entrando numa estrada e a gente acaba se desequilibrando, a gente não consegue enxergar mais nada. Não basta mais, assim como exemplo, não basta amar. Eu tenho que amar muito, paixão estonteante, aí como se fala por aí, né? Eu tenho que morrer de amor. Esse estudo é exatamente sobre isso. Ele é olha, atenção, você pode usufruir, mas não seja insaciável. Não basta comprar um bem, tem que comprar muitos bens. Não basta beber uma taça de vinho, tem que beber muitas garrafas até ficar bêbado. Não basta comer de forma satisfatória, como as pessoas gostam de falar. Não, eu vou dar prejuízo na churrascaria, no restaurante. Então, o problema é da humanidade. Não é com o que a gente tem à nossa disposição. O problema é que, às vezes, a gente peca tanto pelo excesso que, quando a gente vai ver, a gente está insaciável, como eles falaram na questão. E assim nós vamos vivendo de forma insaciável, desejando cada vez mais o que não nos faz bem. O excesso é o que nos prejudica. É importante salientar que ser insaciável é um caso a ser tratado por psicólogo, psiquiatra. O excesso no sexo é o sexólatra. O excesso na bebida, o alcoólatra. O excesso nas compras, o oniomaníaco ou o comprador compulsivo. Então, a gente vai vendo que a gente está falando de um tema atual e que acontece. Eu conheço pessoas que são viciadas em comprar e não têm controle mesmo. No livro As Dores da Alma, ele tem um capítulo só sobre vício. E ele nos diz o seguinte: o vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Mas se na busca por viver em paz e feliz eu pesar a minha mão com os excessos, aí nós ficamos escravos desse vício. E a proposta não é essa. Estaremos deixando os vícios nos dominarem. E devemos lembrar que não reencarnamos para adquirir novos vícios, mas sim para nos libertarmos dos vícios já existentes. O psiquismo humano, ele é muito delicado e poucos dão a devida importância.
Por isso, constantemente, nós devemos estar olhando a nossa caminhada. É supérfluo? É necessário? Será que eu estou exagerando nessa questão? E aqui eu vim dando diversos exemplos. O vício, nos diz o livro As Dores da Alma, que, por sinal eu esqueci de dizer, Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo. O livro ainda nos esclarece que o vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Olha como isso também linka com o que a Luzia veio explicando. Os vícios ou os hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nesta existência ou mesmo os trazem de outras encarnações como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Então, buscar o fortalecimento interno e psíquico deveria ser a nossa prioridade, pois dessa forma nós estaremos mais aptos a enfrentar os reveses da vida. Lembrando também que a fé deve ser nutrida por nós sempre. Daí a importância do autoconhecimento, de nós buscarmos o nosso autoaperfeiçoamento. Então, buscar o autoconhecimento somente vai nos auxiliar nas nossas fraquezas, vai nos dar força e vai nos dar aptidão para que nós possamos realizar boas escolhas. E a partir das boas escolhas, nós vamos entrando pela estrada da felicidade, tão prometida pelo Mestre Jesus. Com você, Luzia. Consegui abrir. Tão lindo, né, que a Ana falou, gente. A Ana tá poética. Tá bem bonito. Eu vou me permitir ler um pedaço, né, da primeira epístola aos Coríntios, do apóstolo Paulo, né, de Paulo de Tarso, que eu acredito que ela resume as leis, né, divinas que estão contidas no Livro dos Espíritos, e que Paulo foi uma grande transformação, que ele nos mostra que sim, nos harmonizando com as leis divinas, nós somos possíveis, nós podemos melhorar e muito, né? E ele é uma prova viva disso. E a epístola fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira da qual transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Porque agora vemos como espelhos em enigmas, mas então veremos a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Em algumas versões, em vez de amor, está escrita a palavra caridade, que é o amor em ação. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Meu querido Paulo, com essa carta lindíssima. Zé Mauro. E é constante, super fã de Paulo. Ele merece, né? Bom, finalmente nós temos a última questão das que nós trouxemos hoje, que é o 871, e é muito interessante, eu diria até que um pouco bem-humorada, né, se a gente pode falar assim. Porque o Kardec pergunta se Deus sabe tudo, conhece todas as verdades, conhece a todos nós, por que ele deixa o homem passar por provas se ele sabe se aquele homem vai conseguir passar ou se não vai conseguir, né? Qual então a necessidade da prova, se ela não vai revelar nenhuma novidade para Deus sobre aquele homem? Claro, a equipe fez a pergunta e tem a ver, né? Deus sabe tudo. Já falamos aqui que a espiritualidade superior sabe
para que caminho nós vamos seguir lá na frente, imagina Deus, né? E eles naturalmente respondem, não é assim que acontece. As provas que passamos não são para mostrar para Deus nada sobre nós, porque realmente ele não precisa, né? Na verdade, as provas são para nós evoluirmos, né? E aí eles mandam a gente lá na questão 119, que diz, por que Deus não criou então os homens todos perfeitos? Ele já nos criaria todos espíritos de luz, e aí? Ninguém teria o merecimento para gozar os benefícios da perfeição. E não é isso que Deus quer, né? E como diz a espiritualidade, a gente, mas sei lá, isso é muito importante. Como diz a espiritualidade nessa questão, tudo visa a harmonia do universo. A gente pensa muito na gente, tem todo um universo e está tudo em harmonia, isso é muito bonito. E tudo evolui. E é assim que Deus criou todo esse sistema. Nós somos uma coisinha, mas estamos aqui, somos filhos de Deus e para Ele nós somos muito queridos, né? Graças a Deus. Então é preciso que passemos pela lei de Deus, né? E é muito importante. É como aquele Kardec cita um exemplo, aí já é um comentário dele depois da questão, muito interessante. É como aquele professor que vai tomar conta de está fazendo um concurso para alguma coisa e ele tem um aluno que ele sabe que tem certeza que vai passar muito bem, vai tirar 10 na prova. Já tem outro que ele sabe, poxa, esse não vai conseguir passar. Mas todos terão que fazer a prova. Ele vai dar a prova, vai corrigir, e quem sabe, aquele que não ia passar, se dedicou, evoluiu, né? Estudou e ele vai e passa. E o professor fica feliz. Assim é Deus. Vamos estudar para passar nas nossas provas, né? É isso aí. Bom, vamos para a última questão, 317. É a seguinte: que se há de pensar dos que tomam posse, se assenhoram os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E a resposta da espiritualidade foi: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Essa questão nos esclarece de forma bem clara que todo aquele que tem condições de auxiliar e por egoísmo não auxilia está infringindo a lei divina. Porque primeiro pensa no seu próprio bem-estar. Não nos esqueçamos, como a Luzia falou, que a caridade é o amor em ação. E complementando essa questão do Livro dos Espíritos, né? O Evangelho, no capítulo 16, item 14, nos diz: sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tende-lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Essa questão encaixou direitinho com o que a gente veio estudando. Então, nós também encontramos no Evangelho a história, né, daquele homem que acumula, e aí é falado para ele. Ele acumula tanto, mas esta mesma noite ele vai desencarnar. Então, vamos pensar em todas essas questões, né, da nossa vida, para a gente não ficar só acumulando e a gente não distribuir, a gente não compartilhar. E complementando ainda com o Evangelho, que nos diz: em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Então a gente precisa mesmo verificar o que nós estamos fazendo aí durante a nossa caminhada. Se nós estamos alimentando o que é necessário ou o que é supérfluo. Pensemos em como estamos agindo neste mundo. E tem tantos apelos materiais. Deixemos que os ensinamentos de Jesus guiem a nossa jornada, pois este é o único caminho no qual teremos êxito. Com você, Luzia. Só tenho que agradecer, né, por essa noite de falarmos desse livro tão querido. Deixa o microfone. Livro tão querido e tão
cheio de substância, né, de ensinamentos. Muito bacana. Eu estou bem feliz. Eu espero que vocês também estejam. Vamos lá, dar boa noite para os nossos amigos. Tia Edla, tia linda. Boa noite, minha tia. Oi, tia Edla. Olá, tia Edla. Marcinha Líria, querida. Oi, Marcelinho. Marcinha, um abraço. Cláudia Fernandes, seja bem-vinda. Está sempre com a gente. Oi. Maria Isabel. Estava com saudade, estava sumida. Bel, minha companheira de trabalho na congregação. Grande abraço. Bel e Maria Isabel. Ana Maranhão, muito bem-vinda. Oi, mãe. Boa noite. Maria Clara também sempre nos acompanha, bem-vinda. Grande amiga minha, Clarinha, um beijo, Clarinha. Oi, Maria Clara. Regina Nascimento, minha prima querida. Olá, Oi, Regina, oi, obrigado por estar aqui. E a Marcinha Lírio dizendo, muito obrigada pelo estudo, queridos, beijinhos para todos. Beijinho. E vamos orar para agradecer esse momento que passamos juntos de tanta luz. Zé Mauro, é contigo. Ok. Então, irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos dar graças a Deus, graças a Jesus, agradecer a todos esses espíritos que estiveram em torno de nós, aqueles que estiveram nos auxiliando no entendimento das questões, dos estudos que feitos aqui hoje, e aqueles que vieram também ouvir e estudar junto conosco, e agradecer em especial aos nossos guias que nos acompanham e nos auxiliam nesses momentos e em todos os momentos. E principalmente agradecer, Pai, pelo teu amor, tua misericórdia, por tantas ferramentas que nos traz para que possamos evoluir, que saibamos aproveitá-las, ainda mais nessa época, nessa era em que temos essa terceira revelação, a doutrina espírita, que nos dá uma impulsão tão grande, que possamos nos dedicar, Pai, para chegarmos a mundos melhores. E é muita gratidão estarmos aqui em mais essa noite, tendo a oportunidade de crescer mais um pouco. Obrigado. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Gina dizendo, gratidão aos queridos palestrantes pelo estudo maravilhoso. Obrigada, Gina. E Obrigado. não se esqueçam, terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Beijos, tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.